Salmo de número 23. Assim nos diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra nesse belo e conhecido Salmo, e pedimos ao Senhor que aplique as belas lições que nele nós podemos encontrar, e que elas saiam do nosso conhecimento intelectual e possam fazer parte de uma experiência maravilhosa com o Senhor. Pedimos que o Senhor esteja nos habilitando para anunciar a Tua palavra, e os meus irmãos para serem bons ouvintes dela. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um maravilhoso salmo. Esse salmo que tem uma beleza poética considerável, e um salmo que, além da bela forma de ser escrita, ela traz muita confiança em seu conteúdo, muita segurança para um leitor atento, além de, é claro, trazer também um certo sentimento afetivo, porque eu acredito que muitos de nós foram tocados e seguros na mão de Deus em algum momento ao ler esse salmo. Esse é um dos textos mais conhecidos do mundo, tanto texto cristão como não cristão. É também um dos textos mais decorados das Escrituras. Aqui nós encontramos um texto que dificilmente nós teremos alguém que está ouvindo essa mensagem que não tenha visto esta expressão, pelo menos do versículo de número 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, escrito no adesivo de carro, numa camisa de menção ao versículo, num para-choque de um caminhão, numa publicação na internet, ou especialmente em âmbito religioso. Por isso, nós, ao lermos o Salmo, talvez não precisaria nem mesmo fazer menção a ele quando começasse a fazer a leitura. Se eu simplesmente iniciasse a leitura do Salmo dizendo, sem direcionar os irmãos, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, os irmãos já iriam procurar o Salmo de número 23. Este Salmo é tão conhecido que muitos aqui presentes, no momento que fiz a menção a ele, de tanto que o conhece, talvez se negaram inclusive a abrir, por conhecer o texto de cor, ou ter uma familiaridade muito grande com ele. Isso tudo para mostrar que essas lições, elas são muito conhecidas das pessoas. Mas às vezes o conhecimento em si, ele não foi ainda parte de uma experiência
pessoal com o Salmo, em reconhecer o Senhor de fato como o pastor de suas vidas e ser alvo de todo o cuidado que o salmista faz menção. Em uma das lições que nós ministramos aos adolescentes de nossa igreja há alguns anos, nós ministramos uma lição que tinha como objetivo estudar esse salmo. E o título da lição era Careca de Saber. A expressão careca de saber é uma expressão justamente para mostrar o quanto este salmo é objeto de conhecimento das pessoas. Mas também é necessário que nós possamos revisitar esse salmo, porque muitas vezes o conhecimento é apenas da letra do texto. Ao preparar esse sermão, eu me lembrei de umas anotações que a minha mãe fez, das nossas primeiras infâncias ali, e ela tem um registro nessas anotações. Eu tenho o livrinho, o caderno com essas anotações. Consta lá que no dia 12 de março de 1983, quando eu estava com 1 ano e quase 5 meses de idade, eu estava completando o versículo de número 1 do Salmo de número 23. E ela registra lá que dizia assim: o Senhor é meu, e eu repetia, patô. Ela dizia, nada me, eu falava, taiá. Com 1 ano e 4 meses, eu estava começando a ter o contato com o Salmo de número 23. Outro versículo que está lá registrado é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito. Esse com 2 anos eu estava falando. Mas, muito embora eu estivesse completando essas palavras, certamente eu não sabia, não tinha a menor noção o que era Senhor, o que era pastor, e muito menos o que nada me faltará. Estava ali sendo incutido um versículo, um conhecimento das Escrituras, mas eu não tinha naquele momento condições de entender o que aquilo representava. Precisou de muito tempo para que isso acontecesse, para que eu pudesse entender o sentido dessas palavras. E muito mais tempo ainda para que isso fizesse parte de uma declaração pessoal de fé, que o Senhor é o meu pastor. Nós não estamos aqui, nessa introdução, a dizer que não é importante. Muito pelo contrário, é muito importante que nós ensinemos as nossas crianças, ensinemos a letra, estimulemos que seja decorado e conhecido os textos bíblicos, mas nós precisamos ser relembrados dessas preciosas lições e buscarmos em meditação e oração ao nosso Deus, sermos alimentados pela palavra do Senhor. Ao falarmos em sermos alimentados, aquela lição dos adolescentes que falava em carecas de saber, ao ministrar aquela lição, nós fizemos uma dinâmica com os adolescentes, talvez algum deles possa se lembrar. Naquele dia, eu iniciei a aula trazendo uma bandeja, um pano branco, aquele típico de garçom, e cheguei para um desses adolescentes e perguntei a ele o que ele gostaria de comer. Aí você sabe que adolescente, se puder complicar, complica a gente, né? Mas naquele contexto eu não iria servir nada, era só uma dinâmica. E ali
ele pôde anotar o que ele queria, inventou qualquer coisa, não me recordo no momento o que foi. E ele anotou numa face do papel o pedido que ele fez. E no verso tinha uma frase de John Blanchard, que dizia assim: o crescimento cristão requer mais do que conhecimento da Bíblia. Ninguém se alimenta decorando cardápios. Entregamos para ele devolveu o preenchido, nós saímos da sala, voltamos com a bandeja, com aquele mesmo pedido, naturalmente sem a comida, e foi dito a ele: aí está o seu pedido. Tudo isso para mostrar que não nos alimentamos fisicamente simplesmente por reconhecer, por conhecer ou decorar, inclusive, um cardápio. Como também não nos alimentamos espiritualmente pelo simples conhecimento do teor do texto bíblico. Nós precisamos, no nosso dia a dia, experimentar, através de um cuidadoso estudo, de meditação, da ação do Espírito Santo, como foi orado pela nossa irmã Angélica, sermos alvo da graça maravilhosa de Deus para nos fazer conhecer verdades que nós, pela letra, já conhecíamos, mas que não estava ainda fazendo sentido para nós. O texto, então, inicia dizendo: o Senhor é o meu pastor. Essa é uma referência ao Deus eterno, o Deus da aliança, como um bom pastor, como o pastor das nossas vidas. Tal analogia é feita ao longo de toda a Escritura. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós encontramos a menção do nosso Deus, de Jesus, como pastor. A visão que temos a respeito dele, ela é uma visão de que nós, ao reconhecermos ele como de fato um pastor, nós teremos que intuitivamente reconhecer que nós somos ovelhas. Ao reconhecer, numa experiência pessoal, de que o Senhor é o nosso pastor, nós precisamos naturalmente reconhecer a nossa condição de ovelhas. Com relação à situação comparativa de Deus como pastor e nós como ovelhas, Spurgeon escreveu: alguém pode considerar essa comparação do cristão com uma ovelha não muito elogiosa. De todas as criaturas, nenhuma há que tenha mais fraquezas do que as ovelhas. As ovelhas, de fato, têm muitas carências. Ela tem dificuldade de visão, ela se movimenta de forma muito desajeitada e sem velocidade, ela não possui presas, ela não tem mecanismos de defesa, e isso tudo confirmando aquele comparativo que Spurgeon faz, de que não é muito elogioso se comparar a uma ovelha. A gente ficaria todo cheio, né, se fosse uma águia, né? Ou um leão. Mas o texto nos faz pensar que nós somos ovelhas. Ovelhas frágeis, sem recursos, sem meios de sobrevivência e sem um pastor. Estão em grande dificuldade. O texto inicia algo como se estivesse dizendo: se o Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. E ele, na sequência, parece exemplificar algumas demonstrações de como seria esse nada me faltar. A demonstrar a sua suficiência e generosa provisão para as nossas vidas. E nessa passagem, o que eu pretendo fazer, a partir daqui, é tentar fazer um paralelo entre ser uma ovelha com Deus como pastor e ser uma ovelha sem ter Deus como pastor. O versículo de número 1, ele começa mencionando que nada lhe faltará. Nada nos faltará quando o Senhor é o pastor. Aqui nós vemos, naturalmente, a visão de uma ovelha suprida, sustentada em todas as suas necessidades, sob os cuidados do bom, grande e supremo pastor. Mas nós aqui não podemos, de forma nenhuma, pensar apenas e limitadamente no aspecto físico. Nós aqui estamos a pensar de uma forma grandiosa que o motivo de não nos faltar nada é o Senhor ser o nosso pastor. Cristo é suficiente para nós, para nos trazer satisfação, para nos fazer sentir seguros. E aqui nós fazemos uma conexão com a série de sermões que o pastor estava fazendo aqui na igreja, que tinha como título: Cristo é tudo que você precisa. Ao contrário, de outro lado, se de um lado nós vemos uma ovelha suprida, sustentada em suas necessidades, de outro lado nós vemos que sem o pastor, esta ovelha se encontra carente, insatisfeita e sentindo falta de algo. Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Mas se o Senhor não é o nosso pastor, nós estaremos carentes, nós estaremos insatisfeitos, nós estaremos sentindo falta das coisas. O versículo de número 2 nos diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Aqui nós vemos novamente confirmada como uma hipótese de saciedade alimentar e falta de água, que esta ovelha estaria se sentindo farta, alimentada e saciada. Ao contrário da situação daquela ovelha que não tem o Senhor como pastor, em que ela estaria com sede, sedenta, com fome, passando necessidade. E aqui nós nos lembramos do nosso Senhor ao apresentar algumas mensagens, sermões, ele trazendo a mensagem de Jesus como pão da vida. Em João, capítulo de número 6, versículo 32 a 35, depois de multiplicar os pães, no dia seguinte, Jesus traz uma mensagem dizendo: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Conectando essa parte final, jamais terá sede, nós temos também outro registro importante de um sermão do Senhor, de uma fala do Senhor, dizendo que Ele era a fonte da água viva. Vemos no texto de João 4,
a declaração de que aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aqui nós começamos a perceber que aquele Senhor mencionado lá no Salmo 23, ele é replicado na pessoa de Jesus. O Senhor é o meu pastor. E tendo o Senhor como pastor da minha vida, eu serei saciado. Eu jamais terei fome e jamais terei sede. Aqui está falando dos benefícios espirituais decorrentes de ter o Senhor Jesus como pastor. Já com relação à menção de descanso, que o versículo de número 2 começa dizendo: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Nós temos um registro também de Jesus dizendo a respeito dele mesmo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E ele finaliza: e achareis descanso para a vossa alma. No nosso Senhor nós encontramos segurança, alimento, saciação da sede, e nós encontramos tudo isso nos registros bíblicos, replicando isso em Jesus. O versículo de número 3, por sua vez, ele começa dizendo: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O refrigério, mais uma vez, uma demonstração de descanso no Senhor, de alívio no Senhor. E o restante do versículo: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui também nós lembramos de Jesus, que nos diz no texto de João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Jesus aqui, ele guia-nos pelas veredas da justiça, mas não apenas nos guia, como ele é o próprio caminho. Se esta é a condição daquele que está em Cristo, que está em Jesus, que tem o Senhor como pastor, sentindo-se seguro e orientado no caminho que deve seguir. De outro lado, aquele que não tem o Senhor como pastor, está desorientado, está perdido. Quando temos o Senhor como nosso pastor, nós sabemos que Ele está nos guiando pelo caminho da justiça. O versículo de número 4, por sua vez, nos diz que: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O texto diz que nós não temeremos mal nenhum, mesmo se estivermos passando pelo vale da sombra da morte, nós não temeríamos mal algum. E o texto explica por quê. Não temeríamos mal algum, porque o pastor está conosco. E o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, nos disse no texto de Mateus 28, 19 e 20, na parte final, após apresentar o ide, diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que maravilhosa esperança de nós estarmos caminhando nessa vida, mesmo que passando por situações difíceis, mas tendo a segurança
de que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Penso de outro lado, a situação daquele que não tem o Senhor como pastor da sua vida. Ao passar pelo vale da sombra da morte, qual é o sentimento que essa pessoa está experimentando? Um sentimento, imagino eu, de aflição, de insegurança, de desespero. A quem recorrer se você não tem o Senhor como seu pastor? A quem dirigir o seu pedido de socorro se você não tem o Senhor como seu pastor? Todos esses cuidados decorrem naturalmente da nossa condição de ovelhas. E eu aqui, transitando de uma experiência de registro do Senhor como nosso pastor, nós vemos do versículo 5 e versículo 6, uma menção a uma analogia um pouco diferente. Segundo os estudiosos, aqui está mais uma visão de um banquete, muito embora eu, pensando como ovelha, consiga ao imaginar em pastos verdejantes como sendo também um belo de um banquete, né? Mas aqui de fato são trazidos elementos como óleo, como cálice, que não são próprios do tema pastoril. E aqui nós também temos algumas lições importantes. O versículo de número 5, nós vemos então o texto dizendo: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui nós vemos um maravilhoso banquete sendo apresentado. Nós nos imaginamos nesse banquete como convidados, nos sentindo felizes, honrados, num local de vitória, uma representação de um banquete e esperança, já que nós podemos observar no versículo de número 6, que além de estarmos experimentando aquele banquete com o anfitrião, que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e que eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aqui nós temos esta visão de alegria, de vitória, sendo também confirmada nas menções de ungir a cabeça com óleo e o cálice transbordar, como menções que estão relacionadas à alegria, à consagração, à experiência de abundantes provisões da parte do Senhor. Mas uma coisa curiosa que nós temos no texto é a menção que esse banquete seria preparado na presença dos nossos adversários. Sempre tive dificuldade com isso. Sempre preferi que fosse preparado na presença dos meus familiares, talvez, na presença dos amigos. E ao refletir sobre isso e sobre toda aquela segurança que a ovelha estava sendo representada anteriormente, com os lobos, com os inimigos, com as intempéries da vida, comecei a pensar na bela aplicação que o texto pode estar nos trazendo, de que nós estamos diante de inimigos que não têm poder nenhum sobre a nossa vida. Nós estamos desfrutando de uma vitória na presença dos inimigos, dos adversários, que não poderão fazer nada contra nós. Vencida está a morte, vencido o poder do pecado,
O mundo está derrotado pela ação de Jesus, o pastor. E nós estamos aqui, então, celebrando Romanos 8, 38 e 39, que nos diz que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós experimentamos naquela mesa, na presença dos nossos adversários, a impossibilidade de nós sermos retirados da mão do nosso pastor. Quando penso em banquete, eu me lembro da ceia. Só de começar a falar da ceia, eu me emociono, porque sempre sou tomado de grande gratidão quando nós vamos celebrar a ceia. Porque nós, na condição de pecadores, remidos pela graça do Senhor, nós fomos admitidos na mesa dele, para ceiar com ele, nessa representação espiritual do nosso Senhor, que o nosso Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Recebemos novas vestes, nós recebemos um anel nos dedos e sandálias nos pés, como foi feito lá com o filho pródigo. E nós ficamos ainda mais cheios de gratidão e temor, como presbítero, com os elementos da ceia, que representam o sangue e o corpo de Cristo, eu poder compartilhar com o irmão e com a irmã. Nós devemos celebrar a ceia, porque através dela nós representamos o que o nosso Senhor fez por nós. Retomo aqui, e encaminhando mais para o final dessa mensagem, relembrando a nossa fragilidade como ovelhas. A nossa fragilidade como ovelhas precisa ser objeto de atenção quando nós lemos o Salmo de número 23. A lógica das Escrituras, ela é contrária à lógica do mundo. O mundo enfatiza a nossa força, busca nos incentivar a demonstrar poder, vigor, autodefesa, condição de sustentar e reger a sua vida sozinho, de independência. Mas o nosso Senhor, Ele nos chama a nos fazer pensar como ovelhas. O texto de Ezequiel, capítulo de número 34, convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias, Ezequiel 34, versículo 11 ao versículo de número 16. Mais uma vez, a representação do cuidado do Senhor como pastor. Ezequiel, capítulo de número 34, versículo 11. Assim nos diz a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Aqui nós tivemos a iniciativa de Deus na salvação. Como o pastor busca o seu rebanho no dia que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-eis dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na minha terra. Apacentá-la-eis no monte de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-la-eis de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor,
Deus. Atenção, irmãos, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-eis com justiça. Percebo que aqui, quais são aquelas que são objetos do cuidado do Senhor? As frágeis, aquelas que estão se considerando fortes, gordas, não serão objeto desta graça do Senhor. O salmo que aqui retratado demonstra a nossa fragilidade. O texto de Ezequiel também aponta para este fato. Se nós pensarmos ainda no salmo de número 37, versículo de número 5, nós vemos também esta entrega sendo objeto da imagem daquele que quer ser objeto do cuidado do Senhor. O texto nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele o fará. Ele o fará. E é assim que o Salmo faz. O texto diz: Ele me faz repousar. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça. Não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. O bordão e o cajado dele me consolam. Ele prepara uma mesa. Ele unge a minha cabeça. Ele faz o cálice transbordar. A bondade e a misericórdia dele me seguirão. É Ele. É Ele. É Ele. É dele. É dele. É dele. Como dito, a marca característica das ovelhas é a fragilidade. Mas, curiosamente, Spurgeon traz duas marcas das ovelhas que são marcas do crente, do cristão. Ele fala a respeito da primeira marca, que é a marca nas orelhas. Apesar das ovelhas terem muita dificuldade de visão, de locomoção, de defesa, o ouvido das ovelhas é muito aguçado. O ouvido dela é capaz de distinguir sons bem distantes e de distinguir sons de sons. Tanto é que é muito comum se dizer que às vezes mistura-se ovelhas em determinadas pastagens e o pastor chama as ovelhas daquele pastor, se desembolam de outros rebanhos e vão ao encontro do seu pastor. E isso é muito importante ser pensado por nós, porque além de ouvir a voz do nosso pastor, nós temos que ouvir a voz do nosso pastor e distinguir das outras vozes que nós estamos ouvindo nesse mundo. São muitas as vozes que falam ao nosso ouvido. Nós temos que estar atentos e distinguir a voz do nosso pastor. A segunda marca é a marca nos pés. Se uma marca importante é uma orelha aguçada, um ouvido aguçado, a outra é dos pés, para que ao ouvir a voz do pastor, ela possa seguir este pastor. E ainda acrescento, por fim, uma marca que considero também
presente na vida das ovelhas, que é a marca da sociabilidade, o instinto gregário de viver em conjunto das ovelhas. Quando nós vemos o texto da parábola da ovelha perdida, nós vemos a menção do pastor que sai para buscar a ovelha perdida, mas ele busca a ovelha perdida e faz o que com ela? Cuida dela e deixa ela lá, afastada das demais? Não, ele traz ela para o meio do rebanho. São diversas as coisas vivenciadas na vida da ovelha que se dá no meio do rebanho. E nós precisamos aqui nos lembrar que o nosso pastor está falando conosco. Nós precisamos ouvir a sua voz. Ele está nos chamando. Ouça a sua voz. E eu nesta noite, como também ovelha deste pastor, eu estou de alguma forma balindo um som, dando um gemido para que você possa ouvir. Eu estou ainda distante do nosso pastor, mas estou indo ao encontro dele, estou indo atrás dele. Venha você também. Eu estou te chamando, eu estou reproduzindo o som para você saber onde está o rebanho. Venha. Eu estou te chamando. Estou replicando o chamado de Jesus. Venha. Eu não posso esperar você, porque se eu esperar você, eu não vou estar mais em uma distância que eu possa ouvir a Jesus. Venha. Venha. E aqui, finalizando esse sermão, eu gostaria de ler os versículos de número 11 a 15 do capítulo de número 10 de João. O texto fala a respeito do bom pastor. João capítulo de número 10, do versículo de número 11 até o versículo de número 15. João 10, versículo de número 11 até o versículo de número 15. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele de fato se entregou para morrer em nosso lugar, na cruz, pregando ali o escrito de dívida que era contra nós. Que nós possamos reconhecer o sacrifício deste pastor, feito em meu favor, em seu favor, e sermos gratos por todo o seu cuidado sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus, nós acabamos de meditar a respeito do Senhor como pastor das nossas vidas. Que o Senhor possa de fato ser honrado por nós ao reconhecermos que toda a dádiva, todo o dom perfeito vem de Ti, ó Pai. Que é o Senhor que tem cuidado de nós. Que nós somos frágeis ovelhas, dependentes totalmente de Ti, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que toque em nossos corações
e nos faça entender o mistério de ser uma ovelha do Senhor. Que nós possamos, de forma contrária que o mundo estabelece, reconhecer a nossa total dependência de Ti. Nos ajuda, ó Deus, a enxergar a dádiva, a bênção que é ser pastoreada pelo Senhor, de ser cuidada por Ti. Esvazia-nos de nós mesmos, ó Pai, e encha-nos da Tua presença nas nossas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.